Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao Futuro, que vem do futuro, podcast da MIT Sloan Management Review Brasil, que se dedica a explorar as fronteiras do conhecimento e gestão, impulsionada por tecnologia e ESG. Eu sou Douglas Souza, a CEO da MIT Sloan Management Review Brasil, e ao meu lado está aqui a Adriana Salles Gomes, nossa diretora editorial. Olá, Adri, tudo bem? Oi, Doug. Olá para todo mundo que nos acompanha aqui, falando de temas de ponta em estratégia de crescimento, de inovação, liderança, tudo que tem a ver com a gestão na nova economia. Boa. Hoje, pessoal, vamos mergulhar no mundo de inteligência artificial e parcerias, principalmente como a IA vem aí redefinindo a forma como as organizações constroem e mantêm relacionamentos de longo prazo com clientes. Bom, e como já foi no primeiro episódio, esse aqui também, a gente tem uma convidada muito especial para enriquecer essa discussão. É a Bruna Wells, que é diretora de vendas para parceiros da Databricks para a América Latina. Ela é uma das referências em parcerias estratégicas no país, tendo liderado grandes alianças e projetos de venda, marketing e comunicações corporativas em organizações que são vanguarda da transformação digital. Parcerias, sabemos que é um dos nossos temas mais relevantes da nova economia. Então, seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada, estou muito feliz e honrada de estar aqui nesse bate-papo com vocês. MIT, assim, uma referência global e agora também brasileira, então eu estou muito honrada, muito obrigada pelo convite, estou feliz e tenho confiança de que esse bate-papo vai ser muito legal. E ótimo, felizes estamos nós, Bruna, de você ter aceitado o convite. Para o futuro vem do futuro, né? Que é o que a gente fica discutindo aqui o tempo todo para perceber as tendências e captar a tempo. Então, eu vou começar te perguntando como é que a Bruna de hoje, como é que a Bruna de ontem, qual foi essa evolução, mas fazendo um paralelo aí, porque a Databricks tem 3 anos de Brasil, e eu sei que está numa transformação doida, crescendo bastante, mudando bastante. Lá fora ela já é a darling da AI Darling, né? A darling da inteligência artificial. E eu quero saber se ela também é a darling aqui. Então me conta de com você certeza. e da empresa. Com certeza. Obrigada, Adri. Na verdade, assim, vou contar um pouquinho a minha história, porque eu acho interessante que enfim, tenho aí mais de 20 anos de mercado nessa área de marketing e comunicação. E o meu primeiro relacionamento com dados foi numa empresa chamada Kantar, há mais de 12 anos atrás, na verdade, 14 anos atrás, onde eu era responsável pela área de marketing, pela construção de tendências do consumidor, baseado em dados coletados nas casas dos brasileiros. E foi meu primeiro contato com essa questão de plataforma, de dados e tendências, como que se cria tendências, né? Então, assim, só para dar um contexto, né? A gente coletava dados nas casas dos consumidores. Era muito manual, era uma questão totalmente de plataforma, de trazer o dado, publicar o dado, como é que era o pessoal fazia compras no supermercado, fazia compras no mercadinho da esquina, o que comprava, qual que era a cesta de compras, qual que era o perfil do brasileiro, será A, B, C, D, como é que as questões políticas e comerciais elas impactavam no comportamento do consumidor. E esses dados eram coletados, fazia-se uma tendência e a cada 3 meses eram lançados para os clientes o Consumer Insights, que eu era responsável por criar esses insights. Era um processo extremamente manual, extremamente, assim, óbvio, mesmo há 14 anos atrás, você tinha a tecnologia, mas eu me recordo assim, que para você processar mais de 15 mil lares brasileiros, os dados coletados nos últimos 3 meses para gerar tendências e conexões, era um trabalho assim muito difícil, muito moroso, muito demorado, mas eu adorava, porque eu fazia essas análises e compartilhava com as grandes empresas, por exemplo, Unilever, Nestlé, Coca-Cola, onde elas de fato queriam saber o que estava acontecendo nos lares brasileiros e por que eles preferiam comprar, às vezes, um engradado a comprar uma latinha, né? E como é que era isso? E eu fiquei nessa empresa durante uns 2 anos até entrar na área específica de tecnologia, que foi a primeira empresa que eu entrei, foi a Dell. E aí eu fui crescendo, desde essa primeira parte, eu já entrei na área de parcerias, então era para marketing para parceiros.
E nessa área a gente trabalhava já a questão de leads, webinars, como é que os parceiros da Dell e da Sony, Sonic Wall faziam as gerações de demanda locais, né? Então eu fiquei aí, entrei pela portinha do marketing, acabei crescendo, em 3, 4 anos eu acabei indo para a 10. A 10, ela é uma empresa onde eu entrei já numa área mais voltadas para vendas com parceiros, foi muito mais estratégico nesse sentido, onde a gente verificava como os parceiros de fato impactavam as vendas. Como eu vim de uma área de caixas, né? Eram appliances que precisavam de importação, precisava de infraestrutura, segurança. Então, assim, o papel do parceiro ele era 100% necessário. Então, 100% do modelo de revenda era via parcerias, né? Dessas empresas que eu passei. E aí, em 2019, eu fui para a primeira empresa 100% de software, que é chamada Tíbico. Empresa de também análise, foi a primeira que trabalhava assim, 100% de software, trabalhava com machine learning, trabalhava com, inclusive, uma das patrocinadoras do Lewis Hamilton, para quem não quer se identificar, né, ficava assim no capacete do Hamilton, a marca, era muito legal. Eu fui lá durante 2 anos, e foi a primeira experiência no sentido de que não eram necessários parceiros para importar ou revender, porque uma vez que você trabalha com software, você manda um e-mail, né? As suas licenças, elas passam a ser acessíveis, né, às várias empresas, principalmente na América Latina. E aí foi um trabalho muito interessante, porque, de fato, parceiro precisava demonstrar valor, não era só uma questão logística, ele precisava agregar valor para o negócio, ele precisava demonstrar que ele tinha conhecimento, que ele podia fazer uma implementação, que ele poderia tratar de uma renovação. Então, há 14, 12 anos atrás, a gente vendia caixas perpétuas, né? E aí foi uma evolução da tecnologia, justamente porque passou a sair do perpétuo, para ir para um modelo de licenciamento, depois do modelo de licenciamento, subscrição, assinatura, depois o modelo de assinatura SaaS, e agora, na Databricks, a gente está com um modelo 100% de consumo. Então, aqui na Databricks, é uma evolução ainda melhor e ainda mais voltada para o futuro, né? O futuro que vem do futuro. E a Databricks, no Brasil, até voltando agora então um pouquinho para a pergunta que você fez, que eu não sei se eu dei bastante contexto, mas achei legal falar desse histórico. A Databricks hoje ela está há 3 anos no Brasil, ela tem 10 anos, ela foi fundada pelos fundadores da Apache Spark, MLflow e uma série de plataformas abertas de comunidade, tá? E ela começou na AWS, com os nossos fundadores em 2013, e aí ela hoje tem mais aí, né, de 10 anos. Há 3 anos atrás, ela começou no Brasil, no modelo de uma filial de vendas, né? Então, de fato, não tinha uma entidade aberta, Brasil, Databricks Brasil, é uma entidade voltada, era simplesmente para trazer a tecnologia para cá, e veio junto com a evolução da empresa. O que aconteceu? Acho que em 2017, se não estou enganada, a Databricks ela fez um acordo com a Azure, num modelo de OIM, que também é um modelo de parceria, né? O modelo de OIM fez com que os parceiros, fez com que a Databricks se tornasse bastante conhecida, né? Porque o nome não mudou o nome, né? Ficou inclusive Databricks, então ficou Azure Databricks como um produto sendo oferecido
pela Azure. E aí, assim, entrou já no rol dos parceiros de Azure, então, assim, a grande parte das principais adoções iniciaram aqui no Brasil através desses parceiros de Azure, e aí começaram, obviamente, a chegar em uma grande quantidade de clientes em toda a América Latina, porque uma tecnologia extremamente robusta, extremamente na vanguarda da tecnologia, e ela oferece vantagens e extremamente competitivas, porque, primeiro, ela te dá uma plataforma aberta, ela te dá uma plataforma em que você consegue trabalhar multi-cloud, as 3 clouds públicas, então é cloud, né, AWS, Azure e GCP, que GCP depois acabou iniciando esse trabalho, né, junto com a gente também. E aí, assim, começou essa evolução. Para vocês terem uma ideia, no ano passado foram contratados mais de 50 pessoas no Brasil para a Databricks. Hoje a gente está com uma estrutura de em torno de 100 pessoas, tá? Então foi um crescimento exponencial nos últimos 3 anos. A gente abriu o nosso escritório na Faria Lima, então é um escritório extremamente é bem legal, porque ele tem uma parede assim com uma arte do cobra. Depois eu mando uma foto para vocês darem uma olhada, porque é muito legal. Inclusive, a forma, né, a alusão à parceria, porque é uma mãozinha de um robô, né, com os seres humanos dando as mãos, e assim, ficou bem legal. Depois eu mando para vocês, que acho que tem tudo a ver. E aí, assim, dando uma perspectiva de como é que está a Databricks hoje no Brasil, realmente ela cresceu muito, ela hoje tem aí, hoje é considerada uma das 3 maiores regiões de clientes, né, que mais faturam para a Databricks no mundo. Então, a gente está muito, muito contente com todos os resultados, e o que eu posso dizer para vocês, assim, visão pessoal, a equipe é sensacional. Eles contrataram pessoas que vieram de AWS, vieram de Cloudera, vieram de SaaS, assim, tem um conhecimento extremamente alto de tecnologias na vanguarda, né, de dados e de transformação digital. Recentemente foi contratado também o nosso VP, General Manager, que é o Marcos Grilanda, que ele veio de AWS, ele passou 9 anos lá, e nos últimos anos ele foi líder, né, começou como account, e aí ele é diretor comercial, e nesses 9 anos ele de fato transformou o que era a AWS há 9 anos atrás, pequenininha, para o que a AWS é hoje na América Latina, e ele veio com esse desafio também, que a gente já não é pequeno aqui, mas ele tem toda essa visão do que fazer com a Databricks, e ele tem esse perfil de construção e com toda a visão que a empresa está trazendo em termos de produto, de clientes, como ela vem crescendo. Eu acho que ele veio com uma visão do tipo, vou pegar uma empresa meio que eu vou ter que construir do zero, e chegou aqui e não é construir do zero, realmente uma empresa que em pouquíssimo tempo cresceu muito, e tem muito greenfield para crescer ainda. Boa. Maravilha, Bruna. Super obrigado pela intro, pelo contexto da Databricks aqui no Brasil. Já aceitei, tá, o convite para conhecer mais essa arte do Cobra no escritório de vocês, tá? Então, já nos convidando aqui, né? Exato, boa. Bom, vamos lá. Então, já partindo aqui para o tema central da nossa conversa, queria trazer para a nossa reflexão aqui, pessoal, a partir do nome do nosso podcast, O Futuro Vem do Futuro, que bebe um pouco, né, nesse conceito de que o futuro é uma construção contínua, né, como nosso conselheiro editorial Silvio Meira diz, né, mais do que a gente repetir o passado em termos de futuro, é a gente se inspirar no passado, sim, e construir um futuro que seja imaginado e testado nos dias de hoje, né? E é exatamente nesse espírito de antecipação e construção que a gente utiliza, né, um conceito aqui de empresas Future Edge, que eu faço a primeira pergunta contigo, assim, Bruna. Vocês na Databricks se posicionam, né, como super alinhadas a longo prazo em termos de parceria e relacionamentos de longo prazo, né? Como que, de fato, vocês conseguem manter esse posicionamento e, obviamente, essa execução ainda num mercado, né, super focado no curto prazismo, né, e como que se dá essa construção de relacionamento de longo prazo com o cliente,
com e sem tecnologia. Legal. Eu mencionei que a Databricks ela está num modelo de consumo. Então, acho que esse é o primeiro pressuposto para a gente pensar numa questão de relacionamento de médio e longo prazo. Porque ele vem com uma questão de curto prazismo, no sentido de eu posso testar a tecnologia, em 14 dias eu baixo o trial, eu consigo utilizar a tecnologia, fazer um teste, entender se é aquilo que eu preciso, a gente vai dar todo o suporte necessário, a gente tem uma equipe de SDR, de growth, para explicar como é que funciona esses primeiros movimentos de uso de Databricks, mas a nossa visão ela é uma visão muito mais de longo prazo, e justamente pelo cliente ter essa flexibilidade de pagar pelo que usa, ele já se sente confortável, ele não tem que se comprometer sem entender da tecnologia, sem saber se aquilo de fato vai trazer uma benfeitoria. Então, a gente tem aí o trabalho muito estratégico dos parceiros, porque, primeiro, eles são Trust Advisors, né? Eles já recomendam as melhores tecnologias para fazer essa transformação digital. Então, dependendo do tipo de projeto que eles estão vislumbrando, eles já se aconselham. Eu faço um paralelo muito interessante com o trabalho eu recentemente mudei de casa e comprei uma casa antiga, e eu contratei uma arquiteta. Então, os arquitetos, eles são os nossos Trust Advisors, que são as chamadas consultorias, né? Eu faço esse paralelo. Por quê? Porque é lá onde você vai pensar qual que é o projeto total, eu quero vislumbrar no papel, eu quero colocar as minhas necessidades, vem o meu marido para falar o que ele quer, então vem todas as áreas, a gente chama filho, chama papagaio, chama todo mundo para que cada um coloque a sua visão, suas necessidades principais, seus gostos, enfim, o que você tinha em mente. Então, a consultoria, ele tem esse papel de colocar no papel, te orientar, e também dentro do seu budget, dentro do seu trabalho atual e do seu planejamento financeiro e de estrutura, como se adaptar, né? Como colocar os seus projetos que saiam do papel para uma execução. E aí entra o trabalho dos empreiteiros / System Integrators, né? Que são os parceiros que vão colocar a mão na massa, que vão, de fato, nos ajudar a implementar a solução e fazer com que novos casos de uso sejam adotados da melhor forma possível. E o primeiro passo é esse momento de adoção, né? A primeira experiência que o cliente tem com a Databricks é um momento de ativação e adoção. Então, ele tem que ter essa experiência bem fundamentada. Se ele tem alguém para auxiliar, se ele tem alguém para tirar dúvidas, é um valor extremamente agregado e necessário para Databricks, né, o que a gente vislumbra hoje. O que é interessante também a gente falar em termos de futuro, né? Se a gente pensa no efeito borboleta, né, na teoria do caos, a gente sabe que cada variávelzinha pode transformar os resultados finais, né? Então, a gente passou por um momento de maturidade de dados, a gente tem uma curva de maturidade de dados, em que, durante um certo tempo, a gente ficou olhando especificamente para o que aconteceu. Eu dei o exemplo da minha antiga empresa, a gente ficava utilizando dados históricos, né? E esses dados históricos, você fica numa plataforma específica de data warehouse, tá? E é o Business Intelligence ou Analytics. Então, você fica fazendo análise e verificando análises, tentando adivinhar o que poderia acontecer, mas sem se comprometer. Com o advento da inteligência artificial, com o advento da própria Databricks e com a curva de maturidade das empresas em relação ao uso de dados, eles vão para um outro, né, rumo ao crescimento aí, que é pensar na maturidade de dados em o que pode acontecer, o que eu posso, né, tomar de ação com isso, e aí hoje, por último, a gente vê como as máquinas
podem tomar ações de maneira automática e confiável. Então, assim, dentro de uma maturidade de dados das empresas, a gente precisa dos parceiros para que façam e expliquem, olha, no momento você está ainda no BI, né? Ainda você está utilizando data warehouse. E aí você tem a parte de machine learning e inteligência artificial, que é pensando na manutenção preditiva, o que pode acontecer, e aí eu volto na questão do caos, né? Porque várias coisas podem acontecer, e eu acho que a gente ainda está na pontinha do iceberg em relação à utilização de dados para tomada de decisão automática. É um risco muito grande, por isso que é necessário introdução de governança, de segurança de dados e, principalmente, ter uma fonte única de confiança desses dados. A Databricks, ela fornece isso para os clientes, tá? Então, na verdade, você tem o que eram duas plataformas completamente apartadas, que é a parte de Data Warehouse e a parte de Data Lake, que eram, né, eu falo eram, mas ainda tem muita empresa assim, tá? A gente só para dar uma perspectiva para vocês, 36 bilhões é o mercado de Data Warehouse hoje, tá? A Databricks está em 1%. Então, quando eu falo de greenfield, não é pouco. Então, e a gente já está crescendo de maneira exponencial. O que a Databricks faz? Ela quebra esses silos, ela quebra essa estrutura do que é de data warehouse, onde você tem que é uma estrutura muito positiva, dados estruturados, tabelas, confiáveis, e a estrutura de Data Lake, que é uma estrutura mais de dados em tempo real, machine learning, mas dados não tão estruturados dentro de uma única fonte de dados. Então, ela reúne isso sem ter que fazer o processamento contínuo e cruzado. O que essa parte de contínuo e cruzado, eu estou falando para vocês, encarece muito o custo de nuvem, para vocês terem ideia. Então, assim, fora o tempo. Então, se você poderia estar utilizando os mesmos dados numa única fonte, numa única base de dados, sem ter que ficar processando eles de maneira duplicada ou triplicada, ou quantas vezes você for necessário utilizar, né? Então, isso que a Databricks faz. Ela primeiro adiciona essa plataforma com padrões de código aberto, então é bastante flexível, né? Então acaba utilizando dados estruturados, a gente está falando de tabelas, dados não estruturados, vídeos, sons e semi-estruturados também, para que todo mundo consiga utilizar dentro da empresa, seja um engenheiro de dados, seja um cientista de dados, utilizando a mesma fonte de dados. Então, é uma democratização desses dados de uma maneira mais confiável. Então, esse é o primeiro ponto que a Databricks fornece para os clientes, pensando nessa maturidade de dados. Então, ela já quebra esse problema do que aconteceu para o que vai acontecer, pensando na confiabilidade desses dados. E ela agrega essa função de governança, catálogo e segurança desses dados, que eu acho que é um dos grandes desafios da inteligência artificial hoje, de fato, a gente pensar na segurança dos dados, né? A gente sabe, vocês já devem ter ouvido falar, obviamente, sobre a alucinação dos dados, né, das plataformas de inteligência artificial. E isso se dá ao fato da fonte, né, da onde vêm esses dados, da fundação desses dados, né? Então, obviamente, se você parte pelo pressuposto de que tudo que está na internet é verdadeiro, e a gente sabe que não, né? A máquina ela pode alucinar e pode trazer informações que você vai ter que interpretar se está correto ou não. Então, imagina chegar no último pontinho ali, né, hoje, que é tomada de ação assertiva de forma automatizada, baseada nos dados. Então, é um risco grande. Então, hoje, pensando nessa maturidade de dados, de fato, a Databricks favorece isso, né? Ela traz essa camada de unificação e democratização dos dados para qualquer tipo de utilização dentro das empresas e até para os usuários, traz uma camada de governança e segurança desses dados, e agora ela está trazendo uma camada específica de AI generativa. Então, é uma engenharia que passa a responder de maneira de linguagem natural e começa a criar.
né? E a gente já tem clientes hoje fazendo o uso de AI generativa para dentro das suas estruturas comerciais, de marketing, financeiras, enfim. Muito Dando legal. o overview. Ficou super claro. Não, ótimo, super obrigado. Dri, passa a bola para ti aí. Então, eu quero primeiro fazer um registro, a quem interessar possa, que a teoria do caos nasceu lá no MIT, um matemático lá do MIT, tá? Então, estou puxando a sardinha para a nossa brasa. Mas entendi claramente, inclusive o papel da teoria do caos aí faz com que o valor que vocês estejam oferecendo ao juntar as coisas e ao colocar todas essas camadas é que garanta esse relacionamento de longo prazo. Eu acho que essa... Exatamente. Você segura o cliente pelo valor. É isso. Exatamente, porque assim, uma vez que você começa a transformar toda essa questão dos dados numa posição única, né, democratizada, ele começa a entender, poxa, eu posso confiar nesses dados, eu consigo tomar ações com esses dados, eu estou reduzindo o meu custo operacional, eu estou sendo mais eficiente com a utilização desses dados, e é um caminho sem volta, uma vez que você deixa de ser rígido, fixo, que é um dos grandes desafios da empresa, para ser uma plataforma aberta, simples e múltiplo cloud, flexível. Então, se eu não estou satisfeito hoje com uma nuvem X, eu posso partir para uma outra, eu posso colocar os dados de um para outro, porque o mercado ele é muito dinâmico, né? Então, hoje a gente pode estar oferecendo benefícios maravilhosos, às vezes uma nuvem está oferecendo através de um contrato, mas a outra vem e traz uma tecnologia completamente disruptiva, e aí ele quer ter essa facilidade, ele quer ter essa flexibilidade de poder não ficar rigidamente fixo a ninguém, né? Então, esse trabalho de longo prazo é isso, é trazer, dar simplicidade, flexibilidade, da transparência do que ele está utilizando em relação aos seus custos. Então, eu estou pagando pelo que eu estou usando. E aí ele começa a questionar um outro ponto. Estou usando bem? Estou usando corretamente? E aí entra o papel dos parceiros de Trust Advisor, agnósticos, né? E quando a Databricks, ela pensa nos parceiros, a gente não tem um modelo de revenda, que é um modelo muito tradicional. E é onde eu venho, né, que eu mencionei, eu trabalhei em empresas onde eram 100% revenda, 100% parceiro, distribuição. O modelo da Databricks é um modelo que eu cheguei há 6 meses e foi assim, bem disruptivo, porque é um trabalho de parceria onde os parceiros, eles recomendam, então, estou falando de arquitetos, né, eu sempre volto para essa alusão, ou implementam, e de fato, eles colocam esse valor agregado de maneira agnóstica. Mas, como a Databricks ela tem uma confiança tão grande no produto, né, na plataforma, e nessa questão disruptiva de não ser rígido a ninguém, ela trata os parceiros não como um canal de venda, não existe um programa de canais, é um canal de engajamento, de relacionamento. Então, a gente faz... a Databricks, ela tem um contrato direto, às vezes, com clientes. Então, quando eu falo de contrato, só para dar um outro contexto, tá? Voltando um pouquinho. Como tem um contrato se você acabou de me dizer que é consumo, né? Então, por que tem um contrato? A gente, como empresa, precisa ter previsibilidade de uso da plataforma para que a gente possa fazer investimentos. Então, uma vez que um cliente tenha entendido que a Databricks é uma plataforma que eu quero fazer uso no longo prazo, eu tenho uma quantidade de dados de data warehouse, eu tenho uma quantidade de dados que estão on-premise e eu quero trazer para a nuvem, eu quero trazer para a Databricks, eles começam, mas tem alguma vantagem? Não tem? Então a gente fala, ok, então vamos fazer o seguinte, assina um contrato comigo, que essa quantidade de dados, esse plano de demanda, este caso de uso você vai trazer para a Databricks, consequentemente para uma nuvem pública, e a gente vai ajudar
vocês com alguns benefícios. E um desses benefícios é o apoio dos nossos parceiros em implementação e consultoria. Então, como é que são esses benefícios? Parte dessa previsibilidade de uso desses dados, né? Parte dessa renda que a gente está esperando receber nos próximos anos, né? Seja 1 ano, 3 anos, 5 anos, a gente direciona para o parceiro, para o cliente e fala, ó, cliente, você tem aqui 10% para você pagar ou te ajudar a subsidiar os serviços para que essa adoção seja mais rápida, para que ela seja uma adoção correta, para que ela seja confiável, né? E aí o cliente, poxa, então eu não vou ter que pagar tudo do meu bolso? Exatamente. Então ele consegue utilizar esses fundos para subsidiar o trabalho do serviço dos parceiros. A decisão é do cliente, porque o voucher, né, o gift card foi dado para ele. Então, ele tem totalmente a decisão de falar, eu quero escolher parceiro X ou Y. Onde está o papel da Databricks? Primeiro, estar engajado a ponto de saber que aquele parceiro sabe implementar Databricks. Então, dentro da parceria, nosso principal foco é capacitação, é fazer com que os parceiros entendam como é a plataforma. E digo mais, a Databricks é uma empresa que inova tanto que, assim, se os parceiros ficarem... eu sou certificado há 2 anos atrás. A Databricks não é mais a empresa de 2 anos atrás. Ela acabou de adquirir a Mosaic, ela acabou de adquirir outras empresas. Então, assim, entra na plataforma, aprende, se atualiza. A gente acabou de lançar o treinamento de Generative AI para parceiros. Acabou mesmo, semana passada. Então, a ideia é essa, é sempre estar capacitando os parceiros e fazendo com que eles gerem, né, expertise, utilizando o Databricks para que eles possam ser recomendados e utilizados para os clientes. Então, esse é o primeiro ponto. Ter habilitação para que os clientes possam confiar na Databricks nesses parceiros, e os parceiros dentro do cliente, porque os parceiros eles têm contrato de prestação de serviço com aqueles clientes, né? Então, uma vez que eles têm esse contrato direto, eles estão dentro do dia a dia do cliente na implementação. A Databricks é uma plataforma, a gente não tem braço. Eu mencionei para vocês que a gente está com 100 pessoas, mas para a quantidade de clientes que a gente tem, não tem como a gente estar todos os dias lá incentivando o uso, a adoção, entrando dentro de cada uma das BUs de dentro das empresas para fazer com que utilizem Databricks às vezes, e aí é um ponto interessante, hoje a Databricks é extremamente conhecida na área de engenharia de dados, na área de dados, né? Um dos maiores desafios da empresa, e ela tem rompido junto com a ajuda dos parceiros, é elevar esse discurso para as áreas de negócio. Então, AI generativa ainda é uma tecnologia que ainda está ficando bastante com a área de TI ou dados, né? Ainda não está chegando na área corporativa de uma maneira mais escalável, tá? Então, esse é um dos pontos aí que quando a gente pensa em longo prazo, é esse o trabalho também que os parceiros nos ajudam, né? Pensar nessa previsibilidade, trazer esses casos de uso com um plano de demandas específicos, robustos, e como eu mencionei, né? Só de data warehouse tem um mundo aí para trazer para a Databricks. E toda essa relação, essa construção aí de relacionamento com os parceiros e deles com os clientes é diferente do que a gente costuma ver, mas estou só enfatizando isso para o nosso espectador, nosso ouvinte se registrar. Mas deixa eu puxar uma coisa, já que você falou desse desafio de mudar da área de também levar da área de tecnologia para a área de negócios toda essa temática. Eu quero citar uma entrevista do CEO global de vocês, o Ali Ghost, né, que falou, ele causou um estardalhaço lá no meio, em agosto, mais ou menos, do ano passado, dizendo que tinha uma frase famosa, né, que o software estava comendo o mundo, do Mark Andreessen, né, e ele virou e falou assim, não, agora a IA, a inteligência artificial, está comendo o software. E aí ele falou que em 5 ou 10 anos, e isso teve a maior repercussão e tal, e falou 5 e 10 anos, entre 5 e 10 anos, CEO que não for letrado em AI, né, em inteligência artificial, vai estar com problemas. Isso é um argumento gigantesco para a área de negócios. Então, eu queria entender um pouco como é que
essa visão que vocês têm de inteligência artificial, que está na vanguarda, como é que vocês estão trazendo isso para os clientes e educando um pouco o mercado brasileiro em relação a isso? Então, assim, como eu mencionei, vou trazer aqui duas histórias reais, né? Vou trazer aí dois clientes bem usuários da tecnologia Databricks. Um deles é a PicPay, tá? A PicPay, ela começou com a Databricks há uns 3 anos atrás, e ela tinha o desafio de se transformar de uma empresa de meios de pagamento, né, para uma empresa, um super app financeiro. E os grandes desafios dela era justamente, é uma empresa digital, né, nasceu de dados, você já entendia, você já não tinha que quebrar nenhum paradigma em relação à utilização dos dados como algo importante, porque já era uma fintech, né, ainda era. Mas daí a transformar isso e crescer toda essa abordagem dentro da empresa e para os clientes foi um desafio de realmente você trazer o que a visão da área de tecnologia era de negócios, como a tecnologia pode apoiar a visão de negócios. Então, dos grandes pontos da PicPay na época era fazer com que os executivos conseguissem mensurar as campanhas de marketing, as campanhas de cashback, o que eles... E tornar esses dados de uma maneira mais democratizada. Então, estava muito... Por exemplo, a gente utilizava com parceiro o Tableau, né? O Tableau, a parte de visualização de dados, ela estava muito restrita a parte de tecnologia, né, a área de dados mesmo. Aí, as áreas de negócio queriam essas informações. Então, primeiro ponto, começaram a conseguir, com a Databricks, a plataforma de Databricks, a democratização de dados, né, e essa aceleração, eficiência desse uso desses dados, fazer com que os executivos passassem a acompanhar em tempo real, né, ou semi-real, por exemplo, a campanha do Big Brother. Tá? Então, você via lá o PicPay fazendo a prova do líder e eles queriam entender se aquela campanha estava tendo qual que era a relação com baixar o aplicativo, utilizar o aplicativo, fazer cashback, e de fato eles conseguiam mensurar tudo isso. Então, você ter a informação em tempo real, você consegue reduzir custos de marketing, às vezes, que você acha que pode dar resultado, porque você sabe que o tempo importa, a plataforma importa, o valor importa. Então, você começa assim, olha, vou fazer a prova do líder, eu vou colocar o PicPay na prova do anjo, sei lá, qualquer coisa, você consegue ter essa informação e verificar se o seu investimento está trazendo resultados do jeito que você gostaria. E isso é o legal de você ter dados. Pensando um pouquinho nessa questão de maturidade dos CEOs, né, e o que o Ali mencionou, a gente vê a questão do radar do Gartner, né? Ele tem um radar de AI, justamente colocando assim o que é importante de uma maneira simples, né, uma roda assim, o que os CEOs têm que pensar. Então, o primeiro ponto a roda ela é dividida em 4, né? A matriz. Então, o primeiro ponto eu vou utilizar inteligência artificial para o meu dia a dia, everyday AI. Se é everyday AI, eu estou buscando produtividade, melhora da eficiência da minha equipe, né? Principalmente da área ou de back office ou de front office. Então, se você pensa isso, se é uma questão mais interna da empresa ou para o cliente final. E, de fato, os maiores investimentos e previsibilidades de equipe ainda a parte interna. Eles prezam muito melhorar a produtividade da equipe, porque a gente sabe que realmente capital humano aí é um dos grandes custos das empresas, né? O segundo, e eu acho que é o segundo quadrante ali, é a parte, de fato, que é o game changing. O game changing vai com a questão da criatividade, novos produtos, novas, enfim, coisas mais disruptivas e que podem transformar o mercado.
Eu acredito que hoje, não só acredito, mas tenho visto muitos clientes fazendo pilotos, fazendo testes, fazendo experimentações, para este modelo de game changing. E timing, né? O tempo é muito vai poder definir ou não se isso vai ter uma ótima adoção por parte dos clientes. Então é muito interessante os clientes utilizarem os dados para poder tomar essas decisões. Né? Então, realmente, assim, se você não é uma empresa que não utiliza dados ou a sua maturidade de dados está ainda no o que fizemos e não o que vamos fazer, corre. Tem problemas. Corre, porque as previsões não são boas. Mercúrio retrógrado dessas pessoas. Mercúrio retrógrado. Certo, perfeito. Muito bom. Boa. Bruno, eu queria voltar no ponto que você já mencionou aqui, mas acho que é importante a gente enfatizar, né? Como que você avalia, você já falou um pouquinho do Greenfield aí, do tamanho de mercado potencial da Databricks no Brasil, mas queria ouvir de você um pouquinho mais sobre esse tema. Como que você avalia o nível de preparo digital no mercado brasileiro para integrar, né, IA, toda essa infraestrutura de dados necessária com as estratégias, seja de relacionamento com clientes, relacionamento com parceiros. Conta um pouquinho da tua visão, da visão da Databricks a respeito dessa maturidade, né, digital, para a gente conseguir, de fato, extrair o máximo valor das novas tecnologias. Olha, sendo bem sincera, a gente está, não só a gente, né, globalmente falando, esse é o maior desafio, né? A gente tem 3 grandes desafios, mas esse é um dos grandes desafios, é staff, é pessoas que saibam mexer. E a Databricks, ela vem com uma visão meio que para tentar simplificar isso, né? Trazer isso de uma maneira mais acessível para a equipe de engenharia de dados. Então, se você vê aí nas buscas de emprego, ou quais são as áreas que mais vão contratar, você vai ver engenheiro de dados, analista de dados, cientista de dados, arquiteto de dados. Então, é uma demanda extremamente alta de mercado e realmente, assim, se eu fosse aconselhar meu filho, alguém faça isso. Mas a Databricks, ela tem, de fato, esse perfil ela nasceu, né, junto, né, dos fundadores aí de plataformas abertas, então ela tem um trabalho muito legal através da Databricks Community. Então, quem tem interesse, entra no Databricks Community para entender, é gratuito, vocês conseguem ver do que se trata. Mas sendo parceiro da Databricks é muito mais interessante, né? Quando eu falo de parceria, a gente está num momento em que os parceiros eles precisam de fato ter conhecimento sobre a Databricks e a gente está constantemente melhorando a plataforma para ajudar nesse conhecimento. A gente tem dentro da Databricks também uma área específica de enablement de cliente. Então, um dos grandes pontos da própria Databricks é chegar, como a gente ganha por consumo, e eu sempre volto nesse passo, porque tudo converge para o mesmo lugar. Se é consumo, é que nem água e luz. Se você não liga, ou se você não vai pagar, não vai. Então, os desafios da Databricks entrar nas áreas dentro das empresas. Então, eu estou ali na área de TI, fazendo fundação de Data Warehouse para Data Lake, para Lake House, para a plataforma de inteligência da Databricks, mas os executivos não estão utilizando, a área de marketing não está utilizando, a RH não está utilizando, BU de produto não está utilizando. Então, a Databricks, me desculpe, a Databricks, ela faz workshops presenciais nos clientes, como o Sicredi, como iFood, como o PicPay, como o Bradesco. Ela vai lá para explicar, gente, usa, o dado está aqui e está democratizado para todo mundo. Vocês não precisam contratar nada agora. Essa inflexibilidade, essa rigidez de contrato, essa rigidez de preciso falar com a área de compras, essas estruturas, muitas das empresas já estão quebrando esses paradigmas justamente porque é um consumo. Se você achar que não tem valor, porque né, a gente sabe que tem, dados sempre tem valor, para de usar.
tá? Mas isso também é um desafio em relação a turnover. Se você está dentro das empresas e aí você tem um champion que gosta muito de Databricks, ele sai e ele vai para uma outra empresa, ele sempre leva Databricks junto. A gente tem vários cases. Mas a empresa você tem que voltar e fazer treinamento, você tem que fazer, espalhar a mensagem, espalhar a usabilidade. Então, um dos grandes pilares da empresa está na capacitação, tá? E não só da área de engenharia, da área de dados, mas dos executivos. E é por isso que a gente precisa da ajuda dos parceiros de consultoria e de implementação, porque eles estão no dia a dia, eles estão dentro do cliente, eles estão no dia a dia, eles conhecem, eles verificam casos de uso. E quando eu falo casos de uso, assim, pô, será que isso o pessoal às vezes está utilizando uma automação simples, um robô. Será que a gente não poderia utilizar com uma linguagem natural, com IA generativa? Eu simplesmente coloco a pergunta, ou coloco o texto, e aí ele já transforma isso em tabela. Dá, e é acessível. E se você já tem a plataforma instalada na tua empresa, busca lá, será que a gente já não tem Databricks? Será que eu não posso fazer esse teste? Dá para fazer. Então, essa é a missão da empresa, justamente capacitar a maior quantidade de pessoas que a gente puder, não precisa ser especialista em dados, mas que saibam entender e fazer as perguntas certas para a plataforma para retirar os principais insights. Ótimo, não, show de bola, super obrigado. Vai lá, Adri. Você quer falar? Fala, não. Segue aí. Não, eu já ia te passar a bola, porque eu ia fazer um gancho, né, da tua fala, Bruna, sobre essas aplicações e os desafios da IA generativa, não só em termos de formação do time, né, mas acho que tem um tema super relevante, que é a pauta de direitos autorais, né? E aí vou deixar a Adri que ela tem um ponto legal para trazer contigo. Isso. Não, porque quando você fala... Você mencionou a compra da Mosaic, né? E eu sei que a Mosaic está trabalhando uma inteligência artificial generativa diferente que leva essa questão em consideração. Isso é uma coisa que nos diz super respeito, porque MIT faz todo aquele esforço para produzir todo aquele conteúdo, e aí o conteúdo vai, às vezes, não completo, né? Muitas vezes incompleto na inteligência artificial lá, na IA generativa. Começa a alucinar e ainda bota o nome. E aí Exato, isso mesmo. Troca as coisas, troca os números, além de tudo, tem essa imprecisão. Como é que vocês estão trabalhando, então, com essa aquisição da Mosaic, do Navin Rao? Eu até te perguntei como é que pronunciava o nome, né? Ele está construindo LLMs de código aberto para lidar com esse problema. Queria que você contasse um pouco disso, e se o Brasil já está nisso, ou isso está acontecendo só nos Estados Unidos, por enquanto? Como é que está? Não, isso é uma questão que a Mosaic ela já está disponível, ela, enfim, foi uma aquisição realizada no ano passado, mas a gente já está em vários previews, vários pilotos, e a grande visão da empresa para esse ano, só para dar um contexto, a gente termina agora o ano fiscal de 2024, em 31 de janeiro, aliás, é hoje? É hoje. Último dia do último dia do ano, Databricks, a gente entra ano que vem, fiscal year 2025. E a Bruna tá calma, gente, ela não tá nervosa, é o último dia, ela tá tranquila. Eu tô bem feliz. Mas aí entregou o resultado antes, tá tudo certo, né? Exatamente, eu tô aqui, esse é o problema. O resultado tá muito bom. E aí, o que eu falo então, 2020, a visão, eu falo assim que a gente quebra muito paradigma. O Ali, ele fez o CRO, o CKO, que é Company Kickoff, na semana passada. Normalmente o pessoal espera acabar para falar qualquer coisa, porque tem medo, né? O Ali não. O Ali, a equipe toda da empresa, eles já vêm com a visão assim pronta. E a visão dele eu já mencionei aqui, eles são pilares muito claros. O primeiro, vamos ganhar o Data Warehouse, porque esse mercado de 36 bilhões, a gente só está em 1%. Então, essa é uma das visões da empresa. A segunda visão da empresa, você acabou de mencionar, que é a questão da governança e segurança. Eu mencionei, falando um pouco da plataforma do Lakehouse, de inteligência de plataforma, o Unit Catalog. O Unit Catalog, ele é quase como uma obrigação
para cada cliente que queira entrar na área de Generative AI. Então, assim, a gente está restringindo acesso a uma série de features do Mosaic se eles não tiverem a governança e a segurança por trás. Então, assim, a gente tem muitos clientes que começaram com o Delta Lake, que é aquela plataforma de democratização, de sharing de dados, tá? Mas a plataforma de Unity Catalog veio depois. E a gente precisa fazer esse upgrade dos clientes que já usam Databricks ou Lakehouse para o Unity Catalog, para que eles possam estar prontos para inovar, para inovação de uso de inteligência de plataforma. Então, essa é a segunda grande estratégia da empresa: garantir segurança, garantir governança no uso desses dados, e é a questão da gente dar não só para a empresa, estamos criando uma série de coisas de forma desordenada. Muito pelo contrário, quem for utilizar Databricks vai ter uma responsabilidade por trás, vai ter a qualidade desses dados por trás e a segurança de que os dados estão corretos, tá? Então, isso é extremamente uma das posições da empresa, que é como a gente quer se colocar no mercado, sermos responsivos em relação aos dados que a gente for gerar. Tá? Então, esse é um dos grandes pontos aí de estratégia da empresa. E o terceiro, basicamente, é Generative AI. Sermos líderes em AI generativa. Então, assim, claro, a gente tem muitos... a gente vê o mercado utilizando bastante a questão do OpenAI para testes, para utilização de responsível, tem qualidade, tem segurança para as empresas que utilizam Databricks, isso tem que ser uma prerrogativa, tá? Então, é muito importante que os clientes, eles eles saibam que na Databricks nós somos líderes em Generative AI responsivo, né? Com qualidade e com melhor uso eficiente desses dados, porque não adianta também o cliente começar a criar um monte de coisa e depois olhar a conta e ficar assim horrorizado, falar, não sustenta, não dá, não posso. A gente precisa demonstrar valor de retorno sobre investimento dentre esse buzz ou essa curiosidade de produtividade ou de criação de novos produtos. Tem que ter as empresas, né? Elas vivem para lucro, elas vivem para gerar lucro, então receita. Então não dá para simplesmente, e não tem como mesmo, começar a utilizar a Generative AI de maneira desordenada. E aí eu acho que entra com o que a gente estava conversando, Doug, de trabalhar, e você mesmo falou, Bruna, né, que o pessoal ainda está usando mais da porta para dentro, menos da porta para fora, e aí eu acho que tem a ver com a qualidade, segurança. Mas aí entra com o que eu estava falando com ele, que é personalização, hiperpersonalização, como é que fica isso? Então, vou deixar para o Doug fazer a questão. Não, minha última pergunta aqui, Bruno, justamente sobre esse tema, né, que a Adri introduziu, né? Quando se fala em vários estudos de IA generativa, a pauta, né, de personalização e personalização é algo que está muito presente. Eu queria saber de vocês, assim, né? Como que isso é aplicado, qual é a abordagem da Databricks em relação a esse tema, armadilhas eventuais que vocês veem, né, no mercado sobre hiperpersonalização, como que fica esse tema dentro da Databricks? A hiperpersonalização, ela faz justamente com que os clientes eles se sintam individualizados, né? E os dados, eles provêm essas informações. Então, vou dar um exemplo aqui da iFood, por exemplo. iFood, se você entra no aplicativo da iFood, você já vislumbra sugestões, recomendações dos pedidos que você mais gosta, né? Agora tem se você viaja, você consegue visualizar os lugares que você mais gosta. Eu gosto mais de pizza, eu gosto mais disso. Então, eles fazem recomendações. Essa AI generativa, ela começa, assim, com essa questão de clusterização e segmentação de
de clientes, justamente para, tipo, Netflix e tal, para dar essa personalização para os clientes poderem se sentir mais de forma individualizada. E a iFood, ela fez isso com a Databricks. Ela, além de segmentar, ela criou como é que chama? Um simulador de hipóteses, e aí ela fazia uma série de testes para verificar se dentro dos entregadores que eles tinham, dentro do hall de opções dos entregadores, quais seriam os mais efetivos, os mais rápidos, os que entregariam de maneira mais rápida para o cliente. Isso daí hoje a iFood faz mais de 1.000 testes e visualiza hipóteses todos os meses, e justamente utilizando esses dados históricos e clusterizados, segmentados por cliente na plataforma Databricks. E aí, com isso, ela consegue não só reduzir custo operacional, né? Eu vou pagar mais ou menos para aquele entregador, mas consegue melhorar a experiência do cliente, porque, poxa, agora eu estou recebendo de maneira mais rápida, eu estou vislumbrando algo específico para mim, ou que eu gostaria, e até a escolha do entregador está sendo feita de maneira intencional, né? Então, é nesse sentido que eu vejo muitas melhoras ainda em vários casos. De novo, né? Quando a gente fala de clientes que nasceram, né, da plataforma digital, nasceram com viés de dados, eles conseguem tomar essas ações e verificar o valor por trás disso. Empresas que têm aí anos de legado, estou falando assim de várias outras, mas vamos falar de operadoras, por exemplo, que tem mais de 150 milhões de usuários, e aí eles têm que pegar esses dados históricos, e aí eles têm mais de 20 processos de billings diferentes, ou processos de canais de atendimento. Quem nunca recebeu uma ligação de operadora falando assim, mude para minha operadora por um preço X, e na verdade aquele preço você já está pagando bem menos, ou você acabou de fechar um contrato de fidelidade, ele vem te oferecer menos, aí você fica pé da vida, porque não era para... por que você não me ligou isso antes? Por que a pessoa me falou? Então, assim, tudo isso é por conta da personalização, né? Ou da hiperpersonalização que falta. E isso é uma questão do uso dos dados, de você estar trabalhando eles de forma convergente e não em silos, vários milhões de silos de dados, né? Uma vez que você usa e democratiza todos eles, tem uma única fonte, né, de verdade de dados, você consegue começar a pulverizar isso em canais de cobrança, em canais de atendimento. Então, você tem empresas gente, desculpa, às vezes em espanhol, aerolíneas, me fala em português. Latam sempre vem assim, mas... Inglês, espanhol... Inglês, espanhol, às vezes não vem a palavra. Essas empresas é a mesma coisa. Vou comprar no site de uma agência. Se não compro na agência, eu compro no balcão. Se eu não compro no balcão, eu compro no aplicativo. Se eu não compro no aplicativo, eu compro no site. E hoje, assim, a gente já está ficando mais esperto. A gente entra, por exemplo, no aplicativo, você fala, não, no aplicativo eu tenho 10% de desconto. Ou você entra dentro dos parceiros de negócio, por exemplo, de milhas, né? Eu vou passar pelo site que tem sei lá, vou dar um exemplo aqui, Latam, Booking, né? São parceiros, né? Empresas diferentes que fizeram a parceria e conseguem oferecer valores mais competitivos. Então, o usuário, ele está ficando muito mais esperto no sentido de eu estou buscando me adaptar ao que tem, né? E hoje eu vejo que eu consigo mais vantagens, mas a IA generativa, né? Ela tem que começar a criar, ela tem que começar a entregar, ela tem que começar a facilitar. A gente vê o advento ainda da internet, dos cookies, você vê um monte de propaganda. Isso é legal? Né, a gente fica até, né, né, uma coisa é você sugerir em linguagem natural, de uma maneira mais leve, outra coisa é você receber uma enxurrada de coisas que não é para você, né, às vezes, sei lá, alguém usou seu celular e procurou fralda, aí, meu Deus do céu, agora só veio um monte de fralda na minha casa, não tem nada a ver, não tem mais bebê em casa. Então, essa questão de
entender os padrões, e não é um clique que vai ter que mudar tudo isso. São vários padrões que você vai ter como indivíduo que vai fazer com que a IA generativa comece a te provocar, te sugerir, crie mecanismos que te facilitem a vida e não que fiquem te atrapalhando, né? Ou te dando informações que não é o que você não quer receber. Maravilha. Boa. Bruna, a gente tem um bloco agora que é um bate-bola, assim, extra management. A gente falou muito de dados e de gestão e de como é que, né, tudo isso está acontecendo na nova economia, mas agora eu vou pedir para você falar um pouco, só que eu vou enfiar uma coisa de management no meio do extra management, mas é bem de leve. Tá bom. É mais de sororidade do que de management. Manager. Tá? Então, eu vou pedir para você fazer algumas indicações, mas a primeira tem a ver com uma atividade que eu sei que você faz, que é mentoria de mulheres. E aí, agora o Doug não tem nada a ver com o assunto, nós duas vamos conversar aqui. O que você faz de mentoria de mulheres? Conta para a gente. Você recomenda que outras pessoas façam mentoria? Sempre, sempre. O trabalho de mulher com mulher, né, da sororidade, ele é muito importante porque as mulheres elas têm a síndrome do impostor muito alta, né? Elas sempre estão se julgando, se cobrando. E desculpa, Douglas, mas é algo que assim é estatisticamente comprovado que as mulheres elas se cobram demais no sentido de serem mães, de serem donas de casa, de serem esposas, de serem bonitas, de serem boas profissionais, de estarem com a inteligência emocional em cima. Então, assim, quando você coloca mulheres com o mesmo objetivo, às vezes nem com o mesmo objetivo, mas que possam inspirar e contar as histórias de como chegaram lá, ou como... e às vezes, assim, como chegaram lá é o menos. O mais legal é entender que todas estamos dentro do mesmo barco, né? A gente enfrenta as mesmas inseguranças. Posso ser hoje diretora, head, a primeira de Latam, mas eu tenho eu tenho muitas inseguranças, né? Participar desse MIT aqui foi uma delas, porque, né? E é verdade. E aí você conversa com outras mulheres e fala assim, tá com medo? Vai com medo mesmo, estou aqui para te apoiar. Então, ter uma mentora, ter um coach, ter alguém que te apoia, ter alguém que possa te orientar, mesmo, por exemplo, a questão da teoria do caos, eu conversei com algumas pessoas, eu falei, cara, é muito legal isso, e às vezes você não lembra. Então, ter uma mentora, ou ter alguém que você pode pedir ajuda, se inspirar, para vários aspectos da vida, tá? Estamos falando de a Mulheres no Comando, que é a sociedade, né, a instituto que eu faço parte, ela é muito voltada para a parte corporativa, tal, né, para inspirar, e eu acabo dando mentoria em termos de parceria. Então, quem quiser pode contar comigo, e eu adoro falar sobre parcerias mesmo. Eu tenho aí mais de 12 anos, já passei por vários, mostrei para vocês aqui o histórico, né, de parceiros. Então, é algo que eu gosto de fazer, faço com maior carinho e maior vontade, porque a minha... e tem muitos amigos que vieram dessas mentorias, né? Porque, de fato, assim, eu busco também, né? Eu não sou só a que faz, eu busco muito. Então, é isso. Às vezes pode ser corporativo, mas pode ser, às vezes, pessoal, pode ser, às vezes, materno, pode ser uma série de coisas. E é engraçado que os assuntos, eles se convergem, porque nós somos indivíduos, né? Então... Únicos. Únicos. Então, não tem aquela coisa de chapeuzinho aqui, né? Então, sempre acaba convergindo de... mas como é que você faz para se organizar com gestão do tempo? Nossa, né? Como você faz? Porque realmente é um dos grandes... O Doug não pode olhar para mim agora com gestão do tempo, porque a gente tem vários conflitos aqui. Entendeu? Então, é isso. Então, sendo mulher, a gente sabe, né? A gente sabe. Um livro. Olha, eu estou lendo já há algum tempo, e eu gosto muito, na verdade eu falo há algum tempo, porque faz alguns anos, mas eu sempre volto para ele, que é 48 Leis do Poder. Ele é um livro extremamente controverso, mas eu gosto muito de entender as relações humanas, tá? E não pelo simples fato do poder. Eu gosto muito desse assunto de relacionamento, entender, por exemplo, cortina de fumaça, ou nunca se sobressaia do seu chefe, esses tipos de coisa,
porque você começa a entender como é que é o comportamento humano quando vislumbra aí o crescimento. Eu gosto muito desse livro e não que eu vá seguir essas regras, mas é que é muito legal você ouvir as histórias de anos atrás e você fala assim, poxa, mas isso aconteceu semana passada na minha empresa, sabe? Muito legal. Filme ou série? Olha, eu vou falar os dois. O filme eu já mencionei aqui, que eu falei do Efeito Borboleta, eu adoro esse filme, eu adoro mesmo, eu acho, assim, é um filme super antigo, mas eu falo assim, como realmente, assim, pequenas coisas podem, escolhas, né, variáveis podem mudar os resultados da sua vida, e eu acho isso muito legal nesse filme. E sério, eu vi uma série esse final de semana que chama Unbelievable, e aí, falando de mulheres, é uma série que fala sobre a história de uma menina que foi estuprada, desculpa falar esse assunto, mas ela foi estuprada, foi violada à noite, e ela foi para a polícia e começaram a desconfiar dela. Então, assim, ela tinha que provar que ela tinha sido violada. E a gente falando um pouco das mulheres, a gente às vezes sente um pouco isso de você ter que sempre se provar, tentar se provar. E, na verdade, assim, por conta de duas mulheres investigadoras que correram atrás e não só acreditaram em outras histórias que estavam acontecendo, esse serial, né, acabou sendo descoberto. E foi preso, enfim, tô contando um pouco da série, mas é uma série muito legal. É uma minissérie, eu gosto de minisséries porque tem começo, meio e fim. E eu gostei da mensagem que ficou por trás, ficou aquela coisa assim, poxa, o quanto a gente fica desconfiado, né? Às vezes por que das mulheres? Por que desconfiar? Por que a vítima tem que falar que é vítima e tem que provar que é vítima? E, de fato, ela só foi acreditada depois que provaram, através de fotos, que ela estava falando a verdade. Eu vi essa série também, muito boa. E o porquê é porque a gente veio da costela, a gente não veio do original. Acho que deve ser isso. Não é? Exato. E o esporte que pratica, o que você gosta, que acompanha? Olha, eu parei de fazer. Eu fui vice-campeã paulista de natação, né? Quando eu era adolescente, fiz águas abertas. Eu realmente, assim, adorava. Mas depois que eu fui mãe, eu tenho um filho de 17 anos, vai fazer 18, eu tenho uma filha de 5, vai fazer 6 amanhã. Então, assim, muito difícil. Comecei a carreira muito nova também, então, muito difícil acompanhar a vida de atleta. Mas eu adoro nadar mesmo. Particularmente, tenho a técnica, então nado bem. Eu voltei a nadar esse comecinho de mês, resoluções do ano novo. Voltei a nadar e estou fazendo personal também para ajudar. Bom, muito bom. E águas abertas admiro. Não, eu amo. E é muito engraçado, porque quando eu fui fazer entrevista na Databricks, eu trouxe essa curiosidade sobre mim, e eu faço um paralelo, porque, assim, águas abertas é um ambiente completamente imprevisível. E é isso que traz as parcerias e as relações humanas. E todos esses valores que vêm, às vezes, de um esporte, você consegue trazer para a vida corporativa. E é muito legal mesmo, realmente você planejar uma prova de longa distância. Aí a gente entra na questão de relacionamentos de longo prazo. Você, mesmo fazendo uma coisa individual, e hoje eu estou sozinha na Databricks na área de parcerias, eu já tive equipes, você precisa se relacionar, precisa trabalhar de forma colaborativa com a equipe. E a natação é assim, você nunca está sozinho, por mais que você está no meio do mar, você tem uma equipe de suporte te ajudando, você tem os seus concorrentes competindo do teu lado. Então, são valores que você consegue fazer também paralelos legais. Sensacional. Eu só quero fazer um parênteses que eu nem vou falar de futebol com o Douglas, tá, Douglas? A gente fala depois, entendedores entenderão. Me fala uma pessoa que você gostaria de ouvir nesse podcast. Olha, a gente até comentou assim sobre. Eu pensei em várias, tá? Mas uma pessoa que eu gosto muito, foi meu antigo chefe da Software AG, onde eu saí, faz 6 meses que eu saí de lá, é o Renato Morchi. Ele veio de IBM, ele trabalhou ele fundou basicamente a Salesforce no Brasil, e aí ele acompanhou toda ele foi para a SAP também. Aí ele ficou, acho que está 6 anos na Software AG, e olha como o mundo dá voltas. A gente fala de novo do efeito borboleta.
A Software AG foi adquirida pela IBM. Então, ele ficou 17 anos na IBM e está voltando para a IBM. E ele é um cara 10, ele já fez vários podcasts com o Thiago Nigro, ele contratou o Carlos Bush, então ele tem uma visão assim muito legal, que toda vez que eu ouço um podcast dele, um bate-papo com ele, é sempre muito enriquecedor, porque ele transforma, às vezes, assuntos muito densos de maneira bastante didática. Então, é um querido que eu ia gostar de ouvir. Maravilha! E aí a gente instituiu nessa temporada, nessa volta do Futuro Vem do Futuro, a pergunta da Beatriz. O que é a pergunta da Beatriz? Tem alguma coisa na tua vida que você faça que não tenha meta nenhuma, que você faça com aquela vontade de melhorar e de se aperfeiçoar, mas zero metas? Que é para se livrar desse mundo de metas e fazer só pelo fazer? Ser mãe. Só parênteses. Só parece porque a pergunta da Beatriz, né? Porque no primeiro episódio desse ano, né? A Beatriz se da Go Smiles. Ela falou, putz, eu adoro tocar trompete. E por que eu gosto disso, né? Porque justamente a atividade que ela se permite não ser a melhor, assim, né? Não ter que bater meta, não ter que fazer nada, assim, só se divertir. Exato. Adorei essa pergunta, Beatriz. Aliás, eu vi aí, eu quero ouvir, não deu tempo ainda de ouvir, eu não sei quando vocês lançaram, eu quero ouvir a Beatriz. Mas ser mãe, para mim, é algo que, assim, não tem meta, é diário. Minha filha, ela é hiperativa, então eu tenho uma série de desafios com a minha filha. Então, com psicólogo, a gente fala assim, não gere expectativas, você está aqui para ser apoio, para dar amor, para dar carinho, para ajudar dentro das suas possibilidades. Então, eu acho que a maternidade ela é recompensadora por amor mesmo, não tem meta nenhuma, e é acordar de manhã todo dia, 6 horas da manhã, com ela lá assim, mãe, eu feliz, ai filha, tudo bem? E tá tudo bem, né? E é isso, é dias bons, dias ruins, mas eu amo ser mãe, eu amo ser mãe. Olha, compartilho totalmente, viu, Bruna? Também tô nessa. Não é? Então, e não dá para não falar, porque é a coisa que mais me paralisa também. Me paralisa. Minha filha, ela tem, não só ela é hiperativa, mas ela tem epilepsia. Então, é um dos grandes desafios como mãe, você não saber quando que ela pode ter uma crise. Então, você não cria expectativa, você faça o melhor possível, pede ajuda a Deus sempre e se embora, porque você é privilegiada por ser mãe, né? E por ter esses serzinhos sendo criados por você. Então. Fora que as mães são gestoras melhores, viu? Fica a dica. Né? Com certeza, sem dúvida. Tanto que eu acho que o meu crescimento de carreira foi em função de eu ser mãe. Eu fui mãe com 23, né? Então, é isso. Olha. Tinha que correr. Muito bom. Obrigada, adorei tudo, Bruna. Obrigadão. Obrigada a vocês, fiquei muito feliz. Eu achei que fosse ser legal, mas eu acho que fiquei mais feliz ainda, gostei. Que bom, Bruno. Super obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Também agradeço a todos que nos acompanharam nesse episódio. E lembre-se, você pode ver tanto esse episódio com a Bruna quanto da Beatriz que a gente falou, os próximos que virão do nosso videocast Futuro Vem do Futuro, aqui no canal da MIT Slow Management Review Brasil, no YouTube, na editoria de webinars do nosso portal ou ainda nos principais tocadores de podcasts. Tá bom? Gente, obrigado. Nos vemos na próxima quinta-feira. Até logo. Tchau, obrigada.